Primeiro tema que eu trago aqui hoje para vocês é um tema que está dando o que falar aqui nos nossos vizinhos, nos nossos hermanos, que é exatamente a reforma trabalhista que o Milei propôs na Argentina. É um tema que nós estamos lá muito familiarizados, porque nos últimos 3 governos nós passamos por reformas trabalhistas, né? Principalmente aí nos governos Temer e no governo Bolsonaro, tá? E a ideia é sempre a mesma, é destruir direitos trabalhistas, alegando que isso vai gerar mais produtividade na economia, que isso vai gerar mais emprego, vai melhorar a condição dos trabalhadores e que vai resolver o problema. As coisas vão lá, não funcionam, eles adotam mais uma medida liberal para ver se resolve o problema. E a gente entra nesse ciclo vicioso que a América Latina é viciada em fazer, de achar que é com o liberalismo que se corrige as distorções causadas pelo liberalismo, né? Mas enfim, vamos falar exatamente o que o Milei está propondo, tá? A gente sabe que o Milei chegou no poder ali em 2023, 2024, com ideias ultraliberais. Ele é um cara economista que chegou no poder e enxerga o Estado como completamente desnecessário, algo que não serve para nada. Então, ele, na sua perspectiva econômica, prega sempre o Estado mínimo em tudo, e é isso que ele tem feito desde que chegou na Argentina. Ele tem apoio do Congresso para isso e também da população. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então, a novidade da vez é a reforma trabalhista que ele já vinha tentando emplacar há algum tempo e conseguiu agora e aprovou na Câmara dos Deputados, com algumas alterações, foi para o Senado e agora vai voltar para a Câmara dos Deputados, esse projeto que foi enviado pelo próprio Javier Milei. Pontos importantes aqui da reforma trabalhista proposta pelo Milei. Tá? Primeiro ponto, flexibilidade na jornada de trabalho, ou seja, se as pessoas trabalham hoje 8 a 10 horas por dia, esse número pode aumentar para até 12 horas por dia, sem hora extra. A pessoa vai ter que criar um banco de horas aí e não vai receber hora extra por trabalhar 12 horas por dia. Não se esqueçam, pessoal. Trabalhar 12 horas por dia significa chegar às 9 da manhã e sair 9 da noite. Fora o tempo que você gasta para se locomover até o seu local de trabalho. Tá? Segundo ponto, indenizações serão menores em caso de demissão, em motivo de perda de emprego. As indenizações que já não são lá aquelas coisas serão ainda menores, o que vai desincentivar demissões em massa, tá? Na perspectiva dele. Terceiro ponto é um direito de greve mais restrito em algumas áreas específicas, né? Como vocês sabem, tem alguns postos de trabalho que são serviços fundamentais, como mercado, transporte público, né? Quando acontece isso, quando acontece greve nesses setores, existe um contingente mínimo ali de pessoas que não podem se manifestar, não podem ir para a greve porque precisa de gente no apoio ali operando, trabalhar para não virar bagunça, né? E esse número de pessoas que vão ter que ficar trabalhando sem poder ir para a greve vai aumentar. É um mecanismo que o governo utilizou para poder impedir mais greves, né? Para poder impedir que mais greves aconteçam, o que é muito grave, tá, pessoal? Muito grave, tá? Então, reformulando aqui, os 3 pontos principais da reforma trabalhista do Milei. Flexibilidade maior na jornada de trabalho, 12 horas de trabalho por dia, 100 hora extra para ganhar. Indenizações menores e greve cada vez mais dificultada pelo próprio governo. Tá? Agora, para além da gente entender os pontos, né, dessa reforma, é importantíssimo que a gente entenda a narrativa por trás dela. Por que o Milei está querendo colocar essa reforma para frente? Qual é a narrativa que está sendo utilizada para justificar essa perda de direito que ele está impondo para os trabalhadores da Argentina? Saibam disso, sempre vai ter uma narrativa de pano de fundo para justificar algumas medidas duras contra a população. E a da vez, choquem. E a da vez, impressionantemente, é a informalidade. O discurso que o Milei está utilizando nesse momento é de que ele está fazendo essas reformas trabalhistas para poder reduzir a informalidade de trabalho na Argentina. Cerca de 42%, 43% da população economicamente ativa na Argentina hoje vive na informalidade. É um número muito parecido com o do Brasil, que vive ali por volta de 38%, 39%. Gente, isso tudo é quase metade da força de trabalho nacional dos 2 países, completamente perdidas na informalidade, sem nenhum vínculo de emprego, sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia de nada. É um número muito alto. E ele está alegando, né, a partir da sua perspectiva bastante liberal, de que é exatamente reduzindo o custo para o empregador, o custo do dono da empresa, né, reduzindo os custos trabalhistas que ele vai ter com essas novas reformas, ele vai conseguir empregar mais. Ele empregando mais, ele vai tirar mais gente da informalidade e vai reduzir a informalidade na Argentina. Gente, isso é uma grande de uma mentira, né? Não se reduz a informalidade reduzindo o papel do Estado de proteger a população, de proteger a economia. E a coisa que o Milei mais tem feito desde que chegou ao poder é reduzindo o papel do Estado na economia e nos direitos dos trabalhadores. É isso que tem acontecido. E não tem como isso funcionar. E para explicar isso, eu vou tentar usar um exemplo nacional que aconteceu aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, a gente passou por reformas trabalhistas recentemente, tanto no Temer quanto no Bolsonaro. A mais impactante foi a do Michel Temer. Foi gravíssima a reforma trabalhista que ele fez e aprovou.
né? E o ponto principal aqui, que se falava na época, é que conforme o Brasil fizesse essa reforma, né, a gente teria mesmo discurso, a gente teria menos gastos, né, os empregadores teriam menos gastos com trabalhadores e poderiam contratar mais pessoas, gerar mais emprego, gerar mais renda, investir mais, né? O que na teoria é um discurso lindo, que qualquer desavisado pode acabar entendendo como verdadeiro. O que aconteceu na prática? Saiu recentemente um estudo da FGV que mostrou que as reformas trabalhistas feitas pelo Temer nos últimos anos fizeram com que esse a mais que o empregador deixou de gastar com contrato de trabalho, contratando pessoas, ele gastou para poder aumentar o seu próprio salário e os próprios lucros das empresas. Ou seja, o excedente aqui, que ele deixou de gastar com contratos de trabalho, empregando, ele deixou de gastar com isso para poder aumentar o seu salário, o salário dos seus sócios e aumentar o lucro da sua própria empresa. É isso que aconteceu. E assim, demorou 3, 4 anos para sair um estudo sobre isso, logo após o anúncio da reforma do Michel Temer. E a gente está falando do Brasil, que é um país que ainda tem uma forte presença do Estado na economia, um mínimo de presença de Estado de proteção laboral. Imagina isso na Argentina, né? Um país cada vez mais desregulamentado, um país no qual o governo Milei dá cada vez mais poder dos empregadores sobre os empregados. Né? Então, assim, é até uma questão de previsão que eu estou fazendo aqui. É fato que isso não vai reduzir a informalidade na Argentina. Pelo contrário, não se reduz a informalidade tirando direitos trabalhistas. Isso, pelo contrário, isso aumenta. Isso vai fazer com que cada vez mais pessoas procurem emprego em plataformas de entrega de comida, de corridas, né, de aplicativo. É isso que acontece no Brasil, é exatamente isso que vai se repetir cada vez mais na Argentina. Porque o Milei não vai conseguir reduzir a informalidade tirando o Estado dos investimentos industriais, tirando o Estado dos investimentos na inovação, na pesquisa científica, né, que é o que ele tem feito desde que ele chegou. Né, ele está fazendo ali uma mera regulação do neoliberalismo para ver se ele consegue uma vitória de curto prazo, que é reduzir um pouco a inflação. É destruindo o Estado que ele está conseguindo fazer isso. Então, assim, a gente tem que ter em vista aí que o que é muito comum acontecer na América Latina e no Brasil é adotar medidas liberais para corrigir questões que foram causadas pelo próprio liberalismo. O liberalismo avançou muito na América Latina nas últimas décadas e aumentou a informalidade no Brasil, na Argentina, em outros países. E é exatamente a proposta liberal, uma solução liberal que o Milei está adotando para ver se corrige essa distorção. Quando, na verdade, o caminho deveria ser outro. Então, mais uma vez, é muito provável que aconteça no Brasil o que aconteceu na Argentina. Ao invés de gastar, os empregadores gastarem nos contratos, nas indenizações, eles vão gastar para aumentar os seus próprios salários, aumentar a desigualdade social, aumentar a disparidade de renda e não mudar em nada a questão da informalidade na Argentina. Essa é a regra básica do liberalismo. Se você não combate o liberalismo com mais liberalismo, isso é um tiro no pé. Né? E é isso que o Milei está fazendo desde o início. Tá?